Então tá aí, estamos aí de volta, galera, e talvez vocês já tenham acompanhado aí uma discussão que, logo que aconteceu, eu tinha certeza que ia gerar uma discussão interessante, né, que vocês devem estar sabendo, eu participei de alguns podcasts de São Paulo, entre eles As Ideias, junto com o camarada Ian Neves. Então, se você ainda não viu o papo lá na íntegra, eu sugiro muito, recomendo fortemente que vocês assistam. Por quê? Porque normalmente o podcast tem aquela dinâmica de a galera perguntar e a gente responder. Então fica meio que uma palestrinha ali, uma situação assim que tem lá o seu valor, até porque a gente tem que espalhar a palavra, como a gente gosta de falar. E ali não, ali rolou uma situação diferente entre camaradas do mesmo campo, da esquerda radical, inclusive. Né? Ali naquela mesa, todo mundo que estava ali não acredita no capitalismo, né? Sabe que o capitalismo tem contradições insuperáveis, mas aquele papo ali acabou proporcionando, gente, uma série de aprendizados. Eu aprendi muito, eu quero falar sobre o que eu aprendi, e eu sinceramente espero que o Galo, o Chavoso, mais o Galo, vocês vão entender ali ao longo do papo que a gente vai ter agora, espero sinceramente que eu possa, junto com o Ian, ter ajudado ele a entender algumas coisas também, assim como ele me ajudou bastante a entender algumas coisas. Então, assim, vamos assistir aqui a um corte que saiu desse papo, né? Um corte, portanto, lá do As Ideias, que é um podcast muito maneiro, se você não conhece, cola lá, assiste lá, é sempre muito bacana a visão que eles trazem ali e o tipo de convidado que eles gostam de estabelecer diálogo, então também fica aqui a dica. Então, sem mais enrolação, eu sei que vocês estão já com sangue nos olhos, aí eu peço para se acalmarem, porque eu assisti, evidentemente, depois o papo, até para rever, repensar algumas coisas e ver como é que a galera estava comentando, tanto no chat quanto nos comentários do vídeo. E eu vi que muita gente ficou bastante incomodada, né? Sobretudo a galera que me acompanha, que acompanha o Ian, que me pareceu, durante a exibição do programa, a maioria que estava ali comentando. E muita gente ficou incomodada, eu também super compreendo, é uma das coisas que eu também quero comentar aqui, justamente as razões dessa galera ficar incomodada. E, enfim, vamos lá, vamos pro vídeo, tá? Que eu acho que a discussão vai ser bacana. Que eu tô fazendo essas perguntas pelas beiradas pra chegar na coisa central, mas o Galo puxou essa pergunta, então... Bom, o que eu vejo de vocês dois na internet é uma crítica muito agressiva ao trotskismo. Sim. Eu não sou trotskista, né? Não sei se vocês acham que eu sou, porque é uma coisa que eu penso, acho que eles devem achar que eu sou. Eu já vi você falando que não é. Não. Eu não sou, mas eu já fui. E muita gente acha que eu ainda sou. E eu sou atacado constantemente na internet, principalmente no Twitter, né? E uma parte da crítica do ataque que vem é pessoas falando, ele é trosco, né? Então, tem pessoas que se fecham pra mim, que não querem me ouvir, que não querem saber do que eu vou falar, porque elas acham que eu sou trotskista e já era. Eu acho que mesmo se eu fosse, isso não justifica que essas pessoas não me ouvissem. Mas vocês não acham que essa forma que vocês lidam com o trotskismo não contribui com isso? Não contribui, inclusive, para esse afastamento entre nós que o Galo citou aqui agora? Eu particularmente, tá, até me perguntaram no outro podcast isso, cara, eu não quero mais falar sobre trotskismo, cara. Eu tô tendo uma ideia que é a seguinte, cara, vai ter um momento que nós vamos disputar a linha, de qual vai ser a linha revolucionária e tal. Mas nós estamos muito longe desse momento, mano. Então eu não aguento mais responder perguntas sobre trotskismo, eu não quero mais falar disso, porque, porra, isso não dialoga com ninguém, mano. Sim. Tá ligado? Assim, ninguém sabe o que é trotskismo em geral. Vocês sabem quem tá dentro do comunismo e tal. Eu tô moscando aqui. Tá? Então, assim, ninguém sabe. Mas, assim, por exemplo, eu nem soube que você foi trotskista alguma vez. Eu nunca disse isso, nem nada. Pô, nós já trocamos ideia quantas vezes e tal. E eu, sempre que eu posso, eu recomendo teu trabalho. Sempre eu indico, a galera chega lá, que massa, Chavoso. E é isso aí mesmo, acompanho o cara. E de fato, eu já teve a época de eu tretar, porque os caras tretavam com a gente também. Hoje... Então aí tem dois pontos, né, galera? Primeiro, assim, é lógico que eu tenho muitas críticas ao trotskismo. É lógico que eu acho que é uma linha que é errada, tá? Mas os caras têm todo o direito deles de defender isso. Mas o que eu quis dizer ali é que essa discussão, no momento, ela é anacrônica aqui no Brasil. Só que não tem cabimento isso aí. Não tem cabimento, isso afasta, isso não agrega. E uma das questões que eu mais aprendi nesse papo com o Chavoso e com o Galo é que a gente precisa agregar. E que não é só pelo fato da gente estar do mesmo lado que necessariamente isso vai acontecer. Porque, embora, né, enquanto classe social, todos naquela mesa ali,
sejam da classe trabalhadora e, portanto, o que nos oprime é a classe dominante, temos isso em comum, há uma diferença de poder de consumo. Atitude correta, Tá? camarada. Pelo menos idealizada a partir dos estereótipos formados e da discussão que vai acabar rolando ali. Tá? E essas diferenças que são concretas na sociedade, dentro da mesma classe social, elas também servem para fazer o quê? Dividir e para que a gente não possa atuar como classe. Eu vou melhorar isso ao longo do nosso papo aqui, tá só começando, mas só para vocês começarem a entender do que se trata. Todos ali somos classe trabalhadora, mas há na sociedade uma pressuposição, né, que dentro da mesma classe trabalhadora existem diferentes níveis de consumo e uma das funções dessas diferenças de nível de consumo é justamente nos colocar em oposição. E, em alguma medida, isso é, inclusive, justificável, essa oposição. Por quê? Porque o mano da quebrada enxerga parte da classe trabalhadora como playboy. E esse playboy muitas vezes é o quê? É o pequeno burguês, que a gente sabe que é classe trabalhadora, mas que fortalece a ideologia, o discurso e a prática do capitalista. Portanto, ele atua como aliado do capitalista, que é quem verdadeiramente oprime, justamente porque nessa organização das relações de produção, esse pequeno burguês, embora ele seja classe trabalhadora, ele tem vantagens em relação àquela parte mais proletarizada, que é o mano da quebrada. Então ele também atua como um defensor daquilo que a gente pode vulgarmente chamar de privilégios, que na verdade não são, porque o pequeno burguês em geral ele não é um privilegiado. Mas aos olhos do mano da quebrada, ou seja, aquela fração da classe trabalhadora mais proletarizada, em relação àquela, sim, ele é um privilegiado. E isso foi o que se chocou naquela mesa ali, tá? O Galo fez uma avaliação errada a meu respeito, mas eu vou deixar para falar disso um pouquinho mais para frente, e eu acho que no final das contas a gente se entendeu, e é isso que eu quero que você que vai ficar com preguiça de assistir isso aqui até o final também saiba, tá? Ninguém tretou ali, tá? Até vou comentar alguma coisa do que o Galo repercutiu e do porquê que eu acho que ele repercutiu daquela maneira, mas eu acho que quando a gente saiu dali, e é importante também que a galera saiba, o papo já foi longo, acho que nós conversamos, sei lá, 3 horas, e depois que acabou a gente ficou, sei lá, outras 3 horas conversando, tá? Ficamos ali muito tempo, porque tinha muita coisa que não dava pra falar na frente das câmeras, né? E a gente tinha que falar também, e era importante, a gente falou. Tanto é que depois a gente entrou tudo na Kombi do Galo de Luta, né? A mesma de tantas batalhas aí, e ainda ele foi levar a gente até o apartamento do Ian, que era onde eu tava lá em São Paulo, e etc. E a gente ainda discutiu muita coisa bacana, né? Pra galera que acha que a gente tava ali brigando. Não rolou isso. Ali rolou, galera, uma demonstração pública, talvez tensa, acredito que sim, né? Até pela postura do Galo e a minha também, eu também vou conversar a respeito disso aqui com vocês, mas um processo dialético, de exposição de contradições, né? E de superação dessas contradições para a formatação da superação dessas contradições. É isso que a gente expôs para todo mundo ali. Por isso que eu acho que todo mundo tem que assistir o podcast, porque foi uma experiência diferente dessa que normalmente a gente vê nos podcasts, que é um interrogatório e a galera explicando, explanando e tal. E ali não, ali a gente teve contradições, sínteses e superações. Espero que não só para mim e para o Ian, e para a Soberana como um todo, e para o movimento comunista na internet como um todo, mas também para o Galo, pro Chavoso e pra galera que também tá lutando junto com a gente, porém não tão junto quanto a gente gostaria. Mas bora lá, vamos continuar. Essa vibe, não quero mais falar disso aí, mano, porque isso aí não dialoga com o nosso presente. Tem coisa que eu não quero falar de... e só mais um detalhe que eu já esqueci, mas só quando retomou aqui eu lembrei. Eu nem sabia desse papo do Chavoso trotskista, tá? Até era uma coisa que talvez eu tivesse, durante o podcast, tido que fazer mais, que era salientar que eu e o Chavoso nós não trocamos ideia só na véspera da eleição, quando eu era candidato, etc, como o Galo colocou lá depois, e eu vou comentar isso também,
né? Ou até mesmo quando eles falaram que a gente tinha que chamar mais o pessoal, né? Enfim, eu chamei o Chavoso em outras ocasiões e etc. Aliás, aqui no canal, galera, se vocês... Eu tô aqui desde 2015, então assim, é fácil pra mim em alguns momentos que basta olhar os vídeos aqui, tem, sei lá, 1.500 vídeos, ir lá atrás e olhar. Teve uma época que eu chamei muita gente pra vir aqui. Chamava um, chamava outro, chamava outro. E aí eu percebi duas coisas. Primeiro, não dá pra fazer isso muito seguidamente por uma imposição do algoritmo. Porque a galera aqui vai formando assim, a gente tem uma formatação de público. E o público quer ver a gente. Saca? Então você bota uma outra pessoa junto ali, cai muita audiência, começa a cair muita audiência, rebaixa a média, dificulta a nossa vida. Segundo, a galera não me chamou. Eu chamei um monte de gente e sempre os mesmos me chamavam. Saca? Aí eu disse, não, ok. E veja, não é nem questão de guarda-mágoa, nem nada. Eu só entendi que é assim mesmo, né? Que não dá pra fazer a coisa tão junta assim, pelo menos até a gente ter um coletivo, como é o caso da Soberana, né? Que o Ia tá sempre colocando gente lá no canal dele. Eu já colei lá algumas vezes. Falta eu colar mais com o pessoal, mas enfim, eu também sou meio que o tiozão ali. Falta eu me familiarizar melhor com o pessoal, né? O pessoal que eu tenho mais proximidade é o pessoal do primeiro congresso, que a gente acabou criando mais intimidade. Eu espero que o congresso que vai ter mês que vem sirva para eu também criar mais intimidade com toda essa galera nova que entrou. Tô muito ansioso, aliás. Acompanhem também o que o Ian falou lá no Desce a Letra Show, quando a gente foi junto também agora na sexta-feira, sobre as formas que a Soberana atua, né, para além de ser um coletivo de streamers na internet. Eu acho que lá ele, daquela maneira rápida dele de falar, assim, que consegue sintetizar tudo muito bem em poucos segundos, ele deixou bastante evidente o nosso trabalho de militância. Mas bora lá, assim, nunca tive nada contra o Chavoso. Bom, eu acho que pra vocês que me acompanham aqui, eu nem preciso dizer isso, né? Se tem alguém aqui perdido ou que tá aqui pela primeira vez, talvez seja relevante eu dizer isso, mas a galera que me acompanha aqui sabe que eu sempre admirei pra caramba o trabalho do Chavoso, indiquei isso de sempre. Então, aquele papo ali talvez me pareceu, e aí me perdoa, camarada Ian, não sei se eu poderia falar isso antes de falar com você, mas eu acho que era pra você. E eu tô falando uma coisa que eu acho, não é uma coisa que o Ian me falou, nem que o Chavoso me falou, né? Eu acho que talvez a rusga fosse ali, alguma coisa que eles precisassem aparar entre eles, não sei, tô chutando aqui, mas eu acho que não era pra mim. Por isso que eu acho que só pode ser pro Ian que ele tava falando, porque enfim, eu nem sabia que ele era trotskista, que em algum momento da vida dele foi trotskista, e sempre recomendei, apoiei, indiquei o trabalho dele. Mas bora lá. Trotskismo e stalinismo. Porra, mano, Stalin é um papo. O que eu tenho a ver com Stalin, mano? Sabe, eles adoram dizer que eu sou mora no stalinista. Brasil, Por mano. exemplo, Foda-se, né? assim como fazem com você com a parada do trotskismo, fazem com a gente com o stalinismo. Mano, Stalin é uma parada que tá no outro século, que tá lá na União Soviética, isso não dialoga com a gente. Sabe? Isso não dialoga com nada. Então, assim, entre marxistas, pode até rolar esse debate. Mas esse é um debate que não expande. Entendeu? Então, assim, eu não quero mais falar disso. Eu não quero falar de Stalin, eu não quero falar de Trotsky. E eu acho que ficou claro para quem assistiu que qual é o argumento inicial. Não é que a gente fica atacando trotskistas, né? Uma das práticas do trotskismo, que é uma das questões que a gente mais diverge, é a questão do divisionismo. Eles nos atacam. Eles negam todas as experiências socialistas e nos atacam, né? Então a gente também procura se defender e às vezes reagir a esses ataques, né? Mas eu acho que isso aí ficou bastante claro aí. Tá ligado? A minha parada é a crítica ao capitalismo. Eu quero que a galera entenda que dentro dessa maneira de produzir, de ganhar a vida, nós não temos futuro, saca? Não tem, velho. Não tem, porque se nós não conseguir convencer a galera, ou se a galera não se convencer com a nossa ajuda, eu acho que é uma maneira melhor de falar, nós estamos daqui pro fim, mano. Saca? Não vai ter planeta. Entendeu? Não é nem a questão da miséria, não é a questão do aumento da desigualdade que já tá acontecendo. Para além disso, que também é foda, não vai ter planeta, mano. Saca? Porque a galera tem que entender que a lógica do capitalismo é uma lógica de consumir mais amanhã do que foi consumido hoje. Então não adianta você pegar e trocar o canudinho de plástico pelo canudinho de metal, porque o canudinho de metal vai ter que ser produzido mais canudinho de metal amanhã do que foi produzido hoje. Só que, porra, mano, nós só temos um planeta. Então eu tô muito mais preocupado em convencer a galera disso e outra, convencer a galera que o discurso da direita é apenas um discurso pra botar a culpa na vítima. Porque é isso, tá ligado? Isso tá desde lá do século XVIII. Lá do século XVIII era vagabundagem. O cara não se dá bem na vida porque é vagabundo. É a mesma parada. Hoje só mudou o quê? Não é mais vagabundo. O cara que não é inovador,
que não poupa, que não pensa fora da caixa. E aí o cara é um ferrado, a maior parte dos ferrados pensa o quê? Eu sou um ferrado por minha culpa. Eu quero que esse cara entenda que ele não é um ferrado por sua culpa. Não, ele é o cara ferrado porque a lógica é, se você nasceu ferrado, o normal é você ser um ferrado para da vida. Esse é o normal. Então eu tô muito mais interessado nisso. Mas a gente também tem que aprender, porque assim, a gente não sabe tudo, mas não sei se tem comunista por aí que acha que sabe tudo. Tem. Não é nem eu, nem o Ian, mano. Não, eu acho que eu sei tudo. Saca? Assim, a gente tem muita insegurança, a gente fala muita coisa que às vezes depois a gente pensa, erra um monte. Saca? Porra, ontem mesmo eu fui no... Ontem mesmo eu fui Porque no... essa já não é a figura do professor, né? Não, mas eu não Que sou as pessoas professor. têm que as pessoas têm de noção com o que é um professor. Cara, né? eu vou te falar uma outra parada. Eu na internet, tá? Eu tô desde 2015. Sei lá, desde 2017 eu já não uso mais professor. Na internet eu não sou professor, mano. Da hora. Eu sou professor dentro da minha sala Mas de você já aula. usou em algum momento na internet? Quando eu comecei, mas foi Entendi. logo no início. Bem Mas, no assim, início, bem no início. Eu nem falava muito, mas tinha no canal, quando você entrava, né? Era Saia da Matrix, né? Aí tinha professor Humberto Matos. Mas foi pouco tempo, aí eu tirei o professor, ficou Saia da Matrix Humberto Matos, até que eu tirei o Saia da Matrix e deixei só Humberto Matos, né? Mas isso foi uma coisa que eu trabalhei bem na minha faculdade, galera, assim. A parte ali que o professor não é aquele que ensina, é aquele que ajuda a aprender. Isso foi bem trabalhado e isso eu sempre tive muito essa noção, saca? Eu nunca tive aquela ideia de, como diz lá, né, como é que é o nome do camarada que fala, né? Que a gente procura conduzir as massas. Eu nunca usei esse discurso de conduzir as massas. Não, o lance é colaborar com a aprendizagem das massas, saca? É atuar como um mediador, é atuar como um fomentador, um instigador e fazer a galera aprender junto com a gente, né? E eu sempre tive muito essa noção de troca. E rolou uma troca interessante ali, até porque o Galo tem essa postura mesmo, né? De ser mais combativo, né? E de não ter papa na língua e de dizer, e eu também tenho. A galera que me conhece aqui sabe, eu tenho uma postura bem diferente do Ian, eu sou bem pavio curto, eu sou extremamente passional. O Galo me provocou ali, né? Acho que ele errou um pouco o alvo, porque na verdade uma das coisas que eu aprendi, tá, nesse papo é o seguinte: não é pelo fato da gente ser alguma coisa que necessariamente as pessoas sabem o que é aquilo que a gente é, saca? Eu tentei dizer isso pro Galo em algum momento, acho que no final ele entendeu ali também, mas bora lá, vamos continuar que ainda tem bastante coisa pra gente falar. cara, atrapalha e acontece isso aí. Eu não quero ter um tom professoral. Eu não quero chegar assim pra baixo. Eu não quero te dar. Eu faço o quê? Eu abro o meu vídeo e eu falo as minhas paradas. Vai escutar quem quiser, vai entender quem quiser dialogar comigo, saca? E, pô, me fala um pouco mais disso aí, eu vou achar da hora, vou achar massa. Porra, que bacana que você prestou atenção e você quer me ouvir mais. Mas eu não tô querendo forçar nada, saca? E, inclusive, e a outra soberana- parada, só deixa eu concluir Imagina. só. Assim, outra parada é o seguinte, cara. Quando eu falei, você não poder me idealizar. O lance vai ser como é. E a gente tem que tentar melhorar como é. Aí eu concordo com você. Tem que, tem que forçar a mão. Mas no lance de forçar a mão, não quer dizer que simplesmente a parada vai ser como a gente idealiza. Não, também não acho. Tá ligado? Também não Então, assim, podia ser melhor? Podia, mas nós estamos lutando pra ser melhor. Eu passei a maior parte do tempo, depois que eu entendi a postura do Galo ali, tentando transformar aquilo que flagrantemente era um pré-conceito. Veja, pré-conceito no sentido de ter um conceito anterior a conhecer o objeto, tá? É só isso que eu tô chamando de pré-conceito, saca? E eu entendi por que desse preconceito. Porque o Galo, ele é um cara que, primeiro, ele é fantástico, gente, assim, eu quero dizer, uma das pessoas mais inteligentes que eu já tive a oportunidade de conversar, mais sagazes, com uma visão de mundo incrível, né? Um cara que com certeza tem leituras, sabe entender muito bem, né, a luta de classes. É um cara que verdadeiramente tá preocupado em construir, tá? E ele entende que ele deve liderar, foi pelo menos o que ele me passou, não sei se é isso, mas é o que ele me passou, né? Ele, por isso, muitas vezes é acusado de personalista, tá? E ele diz que não se incomoda com isso, porque ele diz que algumas pessoas vão ter que liderar determinados processos, e um dos processos que ele quer e faz é organizar a classe trabalhadora, né? Ele tem uma tentativa permanente de organizar os entregadores, que é uma fração da classe trabalhadora que está no olho do furacão. É o novo chão de fábrica, é o novo operário da fábrica,
É o operário da fábrica do nosso tempo, né? Então, uma fração de classe, uma categoria que Lenin não pôde escrever, pelo menos não diretamente, né? É uma coisa do nosso tempo. Então, o Galo é de uma grandeza muito grande, e é um cara que é o seguinte, gato escaldado tem medo de água fria. Uma das coisas que ele disse depois, disse lá durante o nosso papo, e eu respondi, mas assim, ele estava muito mais preocupado em fazer eu entender algumas coisas que eu tinha que entender do que em me ouvir. E eu entendo, acho que ele tem os seus motivos para isso. Mas foi assim que me passou, pelo menos. Porque muitas das coisas que eu tentei dizer para ele, né, ele depois ficava insistindo. Porque eu acho que a preocupação dele maior era fazer eu entender coisas que eu tinha que entender. E eu acredito que entendi. E eu vou falar ainda sobre isso nesse papo hoje. Mas uma das coisas que eu tentei fazer ele entender é o seguinte. A gente sabe que a gente não dialoga com a semiótica. Ele falou muito em estética, mas eu acho que quem matou a charada ali durante o papo foi o Chavoso, quando lembrou que, na verdade, a discussão é a respeito de semiótica. E eu acho que é uma discussão interessante e fundamental e necessária que o Galo puxou. Mas ele chamou de estética, enfim. É uma forma também de um intelectual orgânico, que nem o Galo chamar, e eu acho que é válido, a gente tem que entender o que ele está querendo dizer. É lógico que a semiótica do Ian, a minha até não sei, porque eu fiquei até um pouco confuso. A galera adora, da direita, sobretudo, me chamar de mendigo, né? Por causa da minha aparência, por causa da minha cor da pele, por causa do meu cabelo, por causa da forma de eu me vestir. Eu sou mendigo, né? Mas pro Galo, o que passa é playboy. Eu não tô questionando nem o Galo, nem a galera que me enxerga assim. Quem tem que compreender por que isso acontece sou eu, e é uma das coisas que a gente tem que refletir, né? Mas enfim, o assunto era sobre semiótica. E o que eu tentei dizer pro Galo nesse momento aí, eu acredito que ele sabe, compreendeu, e talvez eu até já soubesse disso antes, mas ele tava forçando a mão para que eu enxergasse de outra maneira, é o seguinte, não adianta eu ou o Ian, né, fazermos uma tatuagem no rosto, usar um boné de determinada maneira, enfim. Isso soaria como se a gente estivesse se fantasiando, como se a gente estivesse fazendo um cosplay. A gente não pode fazer isso. O que a gente quer é que, a partir das coisas que a gente fala, que a gente ajuda a espalhar a palavra, como a gente diz, surjam pessoas que tenham essa cara, esse jeito, para que pessoas como o Galo, como o Chavoso também possam se reconhecer, e tantos outros que não são só o Galo e o Chavoso, mas que o Galo e o Chavoso representam, também possam se identificar. Essas pessoas já existem. Uma coisa é a Soberana puxar mais dessas pessoas, isso a gente já faz, uma das coisas que a gente falou, eu acho que não nessa mesa aí, mas no outro dia, lá no Cauê, no Load, é que era uma das demandas que a gente tinha do primeiro congresso, que era mudar a cara da Soberana, né? Para que ela deixasse de ser tão sudestina e sulista, tão branca e masculina, para ser mais diversa, e ela tanto é que hoje a maior parte dos membros da Soberana são mulheres, né? E tem gente fora já desse eixo, que a gente também tenta trazer para dentro, né? E também tem pretos, é mentira que só tem gente branca, isso é até ofensivo, né? Com a galera que não é branca do nosso coletivo. E fora, né, toda a diversidade que a gente está tentando construir. Mas é sempre bom a gente puxar mais gente. A reclamação do Chavoso é válida. Poxa, essa questão do trotskismo, ela afasta e não agrega. Eu acho que a gente tem que sim pensar em relação a isso, embora a gente seja um coletivo leninista, né? O lance não pode ser anti-leninista, né? Não pode ser anti-leninista, e tem que ser uma pessoa pelo menos disposta a dialogar com aquilo que a gente está construindo. Mas é uma coisa que nós vamos levar e vamos debater internamente, até para tentar colocar um pouco disso que a gente foi estimulado a aprender aí ao longo do papo. Mas bora lá, ainda tem muita coisa pra gente falar. Se a gente depender só de como o vento sopra, a lógica é que a Soberana ajude o Humberto mesmo. Porque a estética tá próxima, porque é a mesma faculdade, é o mesmo rolê, a mesma ideia. Eu estudei escola... Olha aí, ó, isso aí que eu não gostei dessa pressuposição do Galo, sabe? Assim, e aí é uma coisa que, assim, eu fiquei pensando, poxa, o que será que eu tô passando, né, para as pessoas? Né? O que será que eu tô passando para as pessoas? Né? Porque lógico que me incomoda, gente. Esse papo aí me incomodou, porque ele falou mesmo escola, pô, o Ia fez USP, mano. Ia fez USP, né?
O Ian fez USP. Eu fiz o que o pobre faz, né? Que eu chamei ali de unisquina. Não, eu gostei muito da minha faculdade. Tive excelentes professores. Mas eu fiz aquilo que a maior parte do pobre faz, que é estudar a vida inteira numa escola pública e estudar na escola privada somente no ensino superior. Por quê? Porque eu não tive grana para fazer cursinho, porque eu não tinha como ir morar em Porto Alegre, que é onde tinha a federal, não tinha federal na minha região. Que nem eu tentei explicar ali pro Galo, que é uma coisa que a galera também chamou a atenção e que eu acho que ele também tá muito autocentrado. As periferias são muito diferentes. Eu fui criado, e eu tenho 41 anos, e minha vida inteira vivi no mesmo lugar, num lugar onde não tem esse tipo de periferia que tem em São Paulo. Na minha cidade não tem linha de ônibus, saca? O Mano da Quebrada anda a pé, né? Eu até pensei em colocar aqui, mas fica a dica aí, de repente eu até coloco alguns segundinhos agora, depois lá na edição. Um mano que às vezes passa no TikTok, né, que é o Marcito. O Marcito é o estereótipo do Mano da Quebrada da minha época, da minha região. Tá? Claro, hoje ele, como todo mundo, né, vai no show mais arrumadinho, porque também, assim, uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, galera. Mó papo nada a ver a gente ficar medindo quem é que é mais da quebrada, né? Como se alguém gostasse de ser uma pessoa fodida sem grana, né? Não, a gente quer que a galera da quebrada melhore, né? Que todo mundo ganhe grana, né? Hoje a minha situação social, com o pouco que o YouTube já me deu e que vocês generosamente me dão, já me faz ter uma condição de vida melhor do que a que eu tive na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, nos meus primeiros anos ali de vida adulta, né? Já é bem melhor. E, pô, isso não é bom? É o que a gente quer pra todo mundo, né? Na verdade, a gente não quer que ninguém seja pobre. Então, essa não é a linha. Mas não é isso que eles me passaram ali. Eu entendi o recado. O recado é o seguinte: a gente tem que conseguir ser mais diverso, a gente tem que não ser apenas essas coisas, porque vejam, não é o quem me conhece sabe o que eu tô querendo dizer aqui. Não, não é isso. É outra parada. A parada é a seguinte: não é porque eu sou um defensor da classe trabalhadora, tá, que a galera mais proletarizada da classe trabalhadora, por esse fato, vai entender que eu sou. Compreendem? Não é por isso. Quando é que eu fiz o primeiro contato com o Galo? Quando ele estava vindo para o Rio Grande do Sul para fazer uma fala nos sindicatos bancários no Novo Hamburgo, que é uma galera que a gente já fez, eu já estive lá junto com o João Carvalho, é provável que a gente esteja lá de novo daqui a mais alguns meses, é uma galera que eu sei que faz um trabalho muito massa, que trouxe o Galo, e eu aproveitei o fato dele estar vindo no Rio Grande do Sul para procurá-lo, para que a gente conversasse. Isso é como eu via o que estava acontecendo. Como é que o Galo viu o que estava acontecendo? É campanha eleitoral, esse cara nunca falou comigo e agora que é eleição, ele disse que quer conversar comigo. Para quê? Para utilizar a minha imagem para conseguir voto. Estão entendendo o que eu tô querendo dizer? O fato da coisa ser como é não significa que vai chegar em todo mundo da maneira como é. Quer dizer, não é o fato de eu ter certeza que eu não sou um político, como são os políticos normais, por isso que eu não ganhei a grana que os políticos ganham, por isso que quem fez o meu santinho fui eu, por isso que a foto, aquela que a galera pode achar que é de playboy, eu de terno, é a que eu uso. Não, aquela foto lá é a foto que eu tenho, que um fotógrafo profissional tirou, porque era aniversário de 15 anos da minha filha, que eu peguei um empréstimo para poder pagar, tinha um fotógrafo profissional lá, eu achei a foto bacana e a foto que eu usei na campanha, a foto que eu uso até hoje. Quer dizer, o Galo não tem obrigação de saber disso tudo. O que o Galo soube? Esse cara nunca falou comigo, agora é eleição, ele é candidato, e ele quer colar comigo. O que era pra mim? Porra, é um cara que tá na mesma trincheira que eu, sabe que a gente não tá dentro dessa estrutura de poder, da política e tal, que a gente enfrenta tudo isso, que tá vindo no meu estado pela primeira vez, desde que eu o conheço, e eu quero conversar com ele, porque eu acho que a gente tem tudo a ver, a gente tá no mesmo buraco ali, lutando contra quem tá fora dele. Estão entendendo? Isso eu aprendi nesse nosso papo aí. Que o fato de uma coisa ser como é, não significa que isso vai dialogar, entendeu? Não significa que isso vai dialogar. Eu tentei dizer muitas coisas pra ele ali, mas aquela coisa, ele já tinha uma visão, né, a partir dessa impressão que ele teve, né? Então ele formou um pré-conceito, no sentido de ter um conceito antes de ter conhecimento, então por isso que ele citou ali, e aquilo óbvio que me incomodou, gente. Assim, ó, bem no popular,
Porque até isso, né? A galera falando, o jeito que você tava falando ali, você não fala tanta gíria. É lógico. Assistam o Marcito. Eu vou botar o Marcito aqui no vídeo um pouquinho, tá? Aquele ali é o dialeto que a gente falava na quebrada aqui, né? Que é um dialeto parecido com o que se fala em São Paulo, em qualquer quebrada do Brasil. Agora, aqui também eu tento neutralizar o meu sotaque. Naquela mesa ali eu não tava sentindo essa necessidade, tá? Mas eu vou botar aqui um pouquinho depois para vocês verem como é que é a galera aqui da minha banda, que é como a gente chama, né? Que é o sotaque vileiro, inclusive, assim que a gente chamava na época. Enfim, isso inclusive é pejorativo. O Marcito usa bastante, tá? E é isso, eu entendi muito bem isso. Né? O Galo precisava dar aquela letra daquela maneira ali, mas é lógico que me doeu. O cara pega e lança assim, pô, você é um playboy. Ele não falou pra mim, eu acho que foi até pro Ian, não sei porque que a galera ficou se apegando dizendo que era pra mim. E lógico que eu não sou um playboy, entendeu? Talvez hoje, se eu tivesse 20 anos com o que eu tenho de consumo, em relação ao Humberto de 16 anos, o Humberto de 16 anos acharia o Humberto de 40 anos um playboy. Talvez, né? Porque o playboy também é classe trabalhadora, mas é o quê? É o pequeno burguês. Né? Por quê? Porque hoje eu já tenho condições de ter um carro, de ter um telefone da hora, de ter, comprar uma roupa, um boné, uma coisa que eu já consigo fazer e que quando eu era mais jovem não podia. Mas é lógico que quando o Galo fala isso pra mim, é lógico que me incomoda, galera. Porra, é lógico que me incomoda, porque eu passo esse monte de perrengue que eu passo, eu vivo no fio da navalha, sou um fudido desde sempre, né? Sempre vendi o almoço pra comprar a janta, pro cara vir olhar pra mim e dizer, você é um playboy? Claro que isso machuca. Entendeu? Lógico, foi tenso, que eu disse. Estavam ali sendo expostas contradições, isso aí machuca, né? Mas eu entendi todo o papo, e por isso que eu acho que o papo rolou bacana daí pro final também. Enfim, vai ter mais coisas pra gente falar, estamos só começando ainda. Treino numa escola, eu estudei a mas minha vida inteira em escola pública. tudo bem. Eu fiz faculdade em Unisquina. Mas tá? é um Eu cara trabalhava de dia pra pagar minha faculdade de noite. Mas você é um cara que é branco, certo? É um cara que fez Sim. faculdade. Sim, mas certo? sabe, mas então, eu era, mas você eu é um cara trabalhei. com vantagens. Sim, mas Com vantagens. Um outro adendo só, vou deixar o Galo continuando assim. Muita gente no chat ele diz, mas o Humberto não é branco, viu? Eu tenho que me ligar que Bar não dá, né? Bar a galera associa Rio Grande do Sul. Mas enfim, Humberto é um cara que não é branco, gente. Por causa da cor da pele, né? Eles dizem, olha só, o Chavoso, o Galo e o Humberto são da mesma cor. E de fato, se a gente for falar em melanina, né? É isso aí mesmo, né? Nós somos os três ali da mesma cor. O único mais brancão era o Ian. Mas, gente, branco ou não branco não é uma questão de cor da pele, tá? Eu nunca fui racializado como não branco. Por mais que a minha origem étnica seja indígena, essa minha cor, enfim, ela é assim uma mistura de 70% ou 60% indígena, com uma mistura de indígena, negro e açoriano. A minha família é muito raiz aqui do litoral norte do Rio Grande do Sul. Tá? Então, assim, mesmo que isso seja verdade, eu nunca fui racializado como negro. Tá? E não, o que o Galo fez ali não foi racismo reverso contra brancos, pelo amor de Deus, tá? Isso sequer existe. Racismo é uma questão estrutural, e eu não sou negro, tá? Assim, pardo eu acho uma coisa complicada, enfim, tem até algumas maneiras que não são ruins de se tratar a respeito disso assim, mas eu em geral não gosto muito. Mas eu não sou negro, nunca fui racializado como negro. Havia inclusive uma preocupação da minha mãe, como a gente era pobre, em sempre, tá? Como eu venho de uma região do Rio Grande do Sul que tem poucos negros, tá? São de imigração, enfim, aqui no litoral a gente não teve o que teve em Porto Alegre, o que teve em Pelotas, etc. A questão da racialização era muito mais por outras questões que envolvem semiótica, tá? Do que cor da pele. Então, por exemplo, a minha mãe cuidava muito se o meu tênis ia estar limpo, sabe? Não, tu tem que andar com o tênis limpo, sabe? Não, se a minha unha ia estar limpa, não sei o quê, por causa de que, sabe, como é que ia ser, não sei, eu tô tentando lembrar aqui, mas a questão eu nunca fui racializado como negro, tá? E então, assim, não é disso que se trata. Mas bora lá, vamos continuar aqui. Então vocês se encontram nessas vantagens, certo? Aí, o que eu tô querendo dizer é que se a gente depende só do como o vento sopra, eu só dialogo com o Chavoso, porque o Chavoso é um mano quebrado igual eu não dialogo com o Ian e não dialogo com o Humberto, porque eu tô dependendo... Mas deixa eu te falar uma coisa, você acha que eu não sou um cara quebrado, mano?
Não, não é isso não. Cara, não é isso não que eu tô sou pobre falando. pra caralho, sempre Não, fui, mas mano. não é isso que eu tô Tá falando. ligado? Você pode ser. Não, Você pode ser, mas a estética não é essa. Não, bacana, mas assim, o que eu tô querendo dizer, eu pra pagar minha faculdade, mano, sabe o que eu fazia, velho? Não, mas eu não tô questionando isso, Humberto. Ah, não, eu não tô bacana, questionando isso porque mesmo. Parece que eu você tô tá falando que, tipo assim, que eu tive privilégio. Porra, Não, mano. não, eu tô questionando a estética. Ah, beleza. Eu tô questionando o que a estética comunica. O que a E eu quero até que vocês coloquem aí nos comentários, tá? Você que entendeu perfeitamente o ponto de vista do Galo. O que da estética? Para eu entender, e eu tô sendo sincero, não tem ironia aqui, não, eu tô tentando aprender. O que da minha estética colabora para essa interpretação do Galo? Ou semiótica, se você preferir, tá? Porque algumas coisas eu entendo, mas eu tô também tentando entender melhor isso aí, tá? estética comunica. Se eu depender que só do que o vento sopra, eu só me comunico com o chavoso. Porque me pega pela estética. Por eu vou te dar um exemplo. Se eu trombar o chavoso em qualquer lugar, eu me conecto com a estética dele. E eu falo, pô, chegar pra trocar umas ideias com esse mano aqui. É como o vento soprou. Se eu não forçar a barra um pouquinho, eu não me comunico com outras pessoas, eu não dialogo com outras pessoas e eu não construo com outras pessoas. Porque eu vou só pra onde o vento sopra, pra mim, certo? Então o que eu tô querendo dizer é que a questão da estética é importante. Eu acho a Soberana foda. Eu acho que poderia ser mais foda. Por exemplo, se tivesse um cara na estética do Galo, na estética, dialogando com a estética do Galo, eu já ia ver a Soberana como uma casa pra mim. Eu falo, pô, se eu acho a Soberana foda, é o comunismo, é contra os burgueses, é contra os patrão, e ainda tem eu ali dentro, caramba, mano, por que que, eu não tô... Isso aí eu entendi perfeitamente. E eu acho que o Galo tava coberto de razão quando foi pra lá pra nos fazer entender isso aí, tá? Como eu disse, isso já era uma coisa que nós já estávamos fazendo, foi uma das resoluções do Congresso do ano passado, e a gente tem que fazer mais, tá? Então, assim, é aquilo, a gente tentou falar, mas ele tá mais interessado no que ele queria nos dizer, porque ele tinha que realmente nos dizer isso dessa maneira, tá? Mas bora lá, vamos continuar. Tô lá. Agora sim, a sua estética não dialoga comigo, Mas Humberto. é que tá, mas primeiro... Não é sobre o quanto você sofreu, não é sobre o que você viveu, não é sobre nada disso, Não, mas aí você acha que... É questão estética. Eu tô te entendendo, mas assim, ó, o que eu quero dizer? A pessoa que tivesse estética, eu penso que assim, não pode ser uma parada forçada. Não adianta eu pegar agora e mudar totalmente a minha maneira. Não, mas tem que forçar um pouquinho. Mas aí você tem que forçar um pouquinho o quê? Pra que Não tenha... você forçar a ser isso, pra ter outra pessoa. mas você forçar a dialogar. Viu? A galera acha que nós tava brigando. Isso aí virou... Nesse momento da conversa aí, virou tipo um papo de bar. Tá? Virou tipo um papo... Parece que a galera que tava ali na mesa, nós quatro, tinha esquecido que tinha um monte de gente olhando e tava sendo filmado. Não, mas aí nós estamos tentando, mano. Mas aí a gente tá, primeiro, nosso trabalho, você falou, a Soberana ajudar o Humberto. É o contrário, o Humberto contribui com a Soberana porque a gente quer construir algo coletivo. Lembra que a gente tá falando de personalismo? Uma das coisas que a gente tenta fazer é construir uma comunidade que a gente esteja em contato permanente. A gente sempre tenta ter contato com as pessoas que assistem a gente pra não ficar maluco assistindo o vídeo e nunca falando como se a gente fosse estrela, tá ligado? A gente tá o tempo todo tentando trocar ideia com o nosso público, que é um público que existe. E aí que tá. Quem é o público de vocês? Vocês têm isso bem definido? Não, a gente não tem uma... A gente tem de cada influenciador. Porque eu já vi vários... Eu vou em vários lugares, né? Eu já vi vários manos de tudo quanto é jeito falar de vocês. E isso pegou a gente... Sabe, às vezes eu achava até meio contraditório, porque o próprio Galo admitiu isso. Uma das coisas que eu falei foi que quando eu cheguei na minha escola, que de todas as escolas do município, né, do município que eu atuo, é a que atende a população mais pobre. É a que eu tô agora. Eles, sabe, não tem como ser, não tem, sabe, na região ali. Cheguei lá, a galera já conhecia o Ian, do TikTok. Por mais que não tivesse a estética da galera. Mas a mensagem tá chegando. E o que a gente quer? Que alguém com aquela estética, né, para utilizar a estética aqui, já que foi isso que o Galo usou, que consumiu as ideias do Ian, tome gosto de estudar, daqui a pouco tome gosto de ligar o seu celularzinho lá, né, e aparecer com a parede chapiscada atrás, que nem o próprio Galo falou ali, né, e também produzindo conteúdo. Na real, é isso que a gente quer. É isso que a gente quer, na verdade. Mas eu acho que no final das contas a gente se entendeu a respeito disso também, e todo mundo se ligou que nós estamos do mesmo lado e tal, aliás, o Galo começou o papo dizendo, né, que a gente tá do mesmo lado. Porque aí eu vou falar um negócio O último foi um moleque preto, gordo de Nova Iguaçu. A estética, né? Preto, gordo de Nova Iguaçu, rapper. Falando de nós. Falando que as ideias eram muito loucas, que ele gostava, que ele assistia, mas a estética incomodava. Mas é que tá, Galo. Eu vou falar um negócio de coração aberto, mano.
eu sei dessa coisa da estética, eu sei o que a minha estética como A galera do chat falando ali, né? Eu não tinha pensado por esse lado, dizendo que ele falou pra mim o que ele queria dizer pro Ian. Não sei se é isso que o camarada do chat quis dizer ali. Mas também me pegou um pouco uma coisa assim, que eu também não sei se é real ou não, né? Tem algumas coisas que me pegaram um pouco, tá? Tem tanta coisa e eu tenho medo de esquecer de tanta coisa que tem pra gente falar e extrair dessa discussão, né? Mas uma coisa que me pegou um pouco ali é a seguinte: parece que o Galo queria dizer aquelas coisas pra nós dois, tá? Para nós dois, como Soberana, como Estética Branca, classe média, enfim, né? Heteronormativa, né? Que é uma expressão péssima. Mas ele direcionou mais a mim, né? E me soou, e eu não sei se é verdade, se é isso mesmo, mas me soou o quê? Não, o IE é muito grande na internet, então é melhor eu direcionar isso pra esse cara aqui, né? Até porque o outro entenda sem fechar a porta, né? E eu fale mesmo o que eu tenho que dizer. Porque eu fiquei até hoje pensando, porra, por que pra mim, saca? Assim, por que eu que comunico tanto essa estética e de repente o Ian não, sabe? Não sei. Não sei se ele achou que eu tava mentindo. Não sei se ele achou que eu tava forçando a barra, né? Porque ele disse várias vezes que o Ian foi sincero, não disse nenhuma vez que eu fui sincero. Sendo que eu falei coisas ali justamente por sincericídio, pra ver se conseguia dizer, ei, mano, só um pouquinho, cara, você tá com uma ideia errada sobre eu. Você tá, sabe, você nem me conhece, não sabe minha caminhada. E não sei se aí ele achou isso como, enfim, falta de sinceridade. Enfim, não sei. É só uma coisa que eu sinceramente não sei. eu sei Você é o que sincero, viado. Não, eu tô Você é falando sério. sincero. E aí eu vou falar um negócio. Olha, Eu sei o que a minha estética comunica. Minha estética comunica branquitude, minha estética comunica acadêmico, minha estética comunica esse tipo de coisa. Comunica Playboy, Ian. Sim, comunica Mesmo que Playboy. você não seja. Mas comunica Playboy. Primeira coisa, o Humberto falou, não dá pra eu forçar a ser quem eu não sou. Ah, e outra coisa que a gente tem que aprender com esse papo. Olha como a gente tá longe, né? Como a gente tá longe de entre nós mesmos derrubar isso que a ideologia liberal nos impõe. Hã? Nós somos todos da mesma classe trabalhadora. Nós não nos interessa ficar medindo quem é mais fudido. O playboy pequeno burguês, tá? E o trabalhador uberizado são oprimidos pela mesma estrutura político-econômica. Tá? Então veja como a gente tem que remar muito ainda nisso. Muito ainda nisso. Tá? Muito ainda nisso. Né? Para que o intelectual orgânico que vem da base, com potencial e grandeza do galo de luta, não nos veja, eu e Ian, ou a Soberana, como o playboy que não tá do mesmo lado deles ou que ele precisa antagonizar. Não acho que seja isso que ele fez ali. Tá? Não foi isso. Ele queria nos ensinar uma parada. Né? Ele queria nos colocar algumas coisas que ele achava necessário. E ok. É isso? Mas vamos seguir aqui. Ridículo. Né? Vai ficar Não, tosco mas dá pra caralho. você forçar relacionamento com o Chavoso, com o Galho e com o outro. Mas é que tá, só pra concluir esse ponto. Eu fiquei surpreso em quem eu consegui atingir, mano. Muito. Eu falei, eu sou reconhecido na rua. Sabe por quem mais sou reconhecido na rua? Gente que tá trampando. Da hora. Eu sento às vezes pra comer no restaurante, o garçom me cumprimenta e pede pra tirar foto. Da hora. Eu passei Sim, na frente lógico. do Lava Rápido, o maluco lavando o carro assim, mano, eu cumprimentei ele com a mão suja mesmo, foda-se, assim. muito bom. Os caras, mano, mochila do Rap, bicicleta do Itaú, me parou assim, velho, eu curto muito seu trampo e tal. Eu falei, eu fiquei surpreso da galera me... Porque eu sei a estética que eu comunico, velho. Eu sei a estética que eu comunico. E aí que tá, a gente tá buscando construir um apoio Sincero. pras pessoas. Eu sou O sincero. processo revolucionário também vai ser construído com sinceridade. Sabe por que eu sou sincero? Porque eu não quero que as pessoas que... Isso é de coração mesmo. As pessoas que entrem na internet pra criar conteúdo achem que eu sou o que eu não sou e se inspirem em mim pelos motivos errados também. Eu quero deixar muito claro quais são as vantagens que eu tive. Pra pessoa entrar e saber que, mano, é uma luta de escalar uma montanha e tal. E aí, a respeito do Chavoso, a gente não sai chamando todo mundo, tá ligado? A gente faz uma leitura e a leitura que a gente fez do Chavoso foi: você tá muito mais preocupado em construir um trabalho de base na quebrada. Tô correto? Sim. E aí a gente falou, cara, então o trampo da Soberana não vai fazer sentido pra ele, tá ligado? E eu é na imagino internet. quer construir e gastar muita energia na internet. Mano, o Chavoso tá com a cabeça dele focada num trampo... Isso serve pra mim também. Tipo, você tá com a cabeça focada em construir um trabalho de base na quebrada e não é o nosso trampo. É um trampo que precisa ser feito.
precisa ser feito, Mas tá vocês ligado? não acham que pode ser feitas parcerias pontuais? Com Por certeza, exemplo, mano. eu A vou gente tá citar um tentando exemplo, construir, mano. um exemplo prático aqui, né? Primeiro eu vou contextualizar, depois dar um exemplo prático. O contexto é, vocês falaram no começo que o Eu acho que uma das coisas que a gente entendeu é assim, nós temos que dar mais a mão pra galera, mesmo que seja essa galera que não esteja tão focada na internet. Né? Eu acho que é uma letra importante que a gente aprendeu aí também, que é o que eu acho que o Chavoso quis dizer com essa parte aí da conversa. Tá? intuito da Soberana, desde a sua fundação, é disputar com a direita. É isso aí, fazer parceria. Eu acho que também me pareceu isso aí. Acho que talvez a gente não tenha percebido como essa galera. Talvez a gente não tenha a dimensão como a Soberana cresceu e como a gente poderia ajudar mais a galera que não tá só focada em produzir. E a gente tá muito focado naquelas. Nos objetivos que nós estabelecemos para nós mesmos. E talvez a gente não tenha conseguido perceber oportunidades de chamar pessoas para fazer parcerias pontuais, que é o que o Chavoso está falando ali, para além daquilo que a gente tinha planejado para crescer, para onde ir, né? Eu acho que isso aí também é uma coisa que a gente aprendeu com esse papo aí. Internet, ideologicamente, que eles controlavam. Não exatamente a direita, mas disputar a consciência da classe trabalhadora, consciência de classe, tá ligado? Disputar a ideologia burguesa. Disputar a ideologia burguesa, exatamente. Se o objetivo principal é esse, o ideal não seria construir junto com todo mundo que tá batendo na ideologia burguesa e não só quem é marxista-leninista, ou até mesmo só quem é marxista, porque como eu tinha falado antes, vai afunilando muito. E aí esse bagulho de parcerias pontuais que eu digo... Aí é um ponto, é o seguinte, é bem delicado isso aí, eu sei que é muito difícil. Porque é muito fácil de degenerar um movimento. É muito fácil do movimento se fracionar, perder sua unidade, do centralismo deixar de funcionar. Parcerias é uma coisa, porque aí isso tem a ver com tática e estratégia. Agora, a Soberana, ela zela muito para que a gente não caia em erros que são muito comuns durante a construção de um coletivo centralizado. Tá? E eu sei que nós vamos conviver sempre com essa contradição, porque quem não compreende ainda a função do centralismo democrático na organização política, sempre tem essa questão, não, porque isso fecha portas. Então, assim, a gente vai ter que ter sempre muito cuidado com isso. Agora, isso não nos impede, né, de dentro de uma construção de tática e estratégia, montar pontes, não é isso? Tá? Então, acho que nesse sentido o Chavoso está certo, mas também, assim, não significa sair botando todo mundo para dentro da Soberana. A Soberana é um grupo pequeno, gente. Né? A galera que está no servidor, tá, não é da Soberana. A galera da Soberana é um grupo pequeno, tá? São 3 dezenas ali de pessoas, né? E tem apenas 2 anos. A gente tem muito o que aprender, muito o que entender ainda de como que a gente pode crescer, para que lado, como é que a gente pode atuar melhor, né? A gente já atua em muitas frentes, mas ainda é uma parada bem restrita. Nós não somos um partido político e, por enquanto, né, em curto, médio prazo, sequer temos dessa pretensão, tá? Uma outra coisa, né, que o Galo falou quando a gente discutiu ali exemplos de onde se organizar. Em algum momento vai ter que ser um partido revolucionário e eu creio que leninista, né? Mas ele deu alguns exemplos, né, como a questão da várzea e tal, que são muito evidentes para quem está na periferia em São Paulo. Aqui, de novo, onde eu vivo, eu não enxergo esse tipo de coisa porque esse tipo de coisa sequer existe. Né? Que o futebol, que não é profissional, é uma coisa até bem pequeno burguesa, dos clubes locais, né? De uma pequena burguesia local. Não tem futebol de várzea aqui, por exemplo. Só para vocês entenderem, né, que também tem isso, né? Tem muitas formas de enxergar o Brasil. Né? Episódio no seu canal, Ian, que eu acompanho, né? No meu canal? Que você fez um vídeo sobre o PCC e você apagou esse vídeo. Eu me fudi, não seja um cabaço. E você apagou esse vídeo e... Deu merda? E aí você disse que nos comentários do vídeo tinham supostos membros do PCC criticando que você falou coisas que estavam erradas e tal. E quando eu vi esse vídeo, o que eu pensei? Falei, mano, você foi o arquétipo exato, o estereótipo exato do aluno da FEFELESH que eu vejo. Porque eu cresci na internet falando sobre ser alguém da quebrada que tá lá na USP, na FEFELESH também, né? Na mesma faculdade que você estudou. E criticando quem tá lá, tá ligado? Falando, mano, eu não me identifico com esse pessoal, não me identifico com os professores, com o movimento estudantil.
E o que eu mais tive ali no curso de Ciências Sociais, você fez História ali, eu faço Sociais, ainda tô lá, o que a gente mais vê no curso de Sociais da USP é aqueles professores que usam o pobre, a quebrada como objeto de estudo. E eu, nessa posição de pobre, de quebrada, foi uma coisa que sempre... Muito importante isso aí, talvez tenha sido a principal lição que até agora, eu acredito que ainda vou aprender mais coisas com esse papo, quanto mais eu depurar isso, mas eu acho que até agora foi a principal coisa que eu aprendi, né? A galera da quebrada, sobretudo que está conseguindo algum destaque, é frequentemente utilizada. Eles se sentem usados. Por isso essa postura de defensiva, inclusive com a gente. Saca? Inclusive com a gente. Né? Não é porque a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo que essa galera não vai ter essa avaliação da gente. Porque é normalmente o que acontece na vida deles. Saca? Então acho que isso é muito, muito concreto isso aí. Então eu já cheguei a sair de aula, de discutir com o professor, porque eles teimam, o professor da USP, você sabe como é teimoso, você não pode debater com ele que ele tá certo e já era. Então, Chavoso tá coberto de razão nesse ponto. então, você também... Mas reparem, o Ian também tirou o vídeo porque entendeu. Né? O Ian também entendeu. Né? E eu tinha visto o vídeo e tinha achado o vídeo bacana. Eu não conheço PCC, não conheço a realidade. Depois o Ian me explicou, disse que muita coisa mudou. Ele fez muito do que ele produziu com base no que dá para achar de documento. E essa é uma tradição que, pela própria forma de ser, né, uma coisa à margem da lei, tem uma tradição totalmente oral, portanto quem está de fora não vai conseguir explicar, não vai conseguir saber, e o Ian teve a hombridade e vamos dizer assim, a dignidade de apagar o vídeo e reconhecer o erro, né? Assim como o Ian reconheceu o erro, e entendeu porque, não é porque ele foi ameaçado não, tá gente, é para entender tudo isso. O Ian não sabe se quem comentou ali, falou do PCC ou não, de fato, isso é uma outra situação, e não é por isso. O Ian entendeu que a pesquisa que ele fez podia estar desinformando, e não é isso que ele faz no canal dele, por isso que ele apagou, né? Porque ele entendeu que é impossível, a partir do que aqui fora a gente tem acesso a documento, a gente descobrir se aquilo lá é assim mesmo ou não. Por isso que o Chavoso está completamente correto aqui no que ele está apontando. Que você tinha se baseado em livros, artigos que você leu que eram muito antigos, estavam desatualizados. E aí eu pensei, mano, é isso, sabe? Quando a gente tenta falar de uma realidade em que a gente não vive, baseado só em estudo... Agora, cuidado. Agora o que eu vou dizer não é pro Chavoso, tá? Mas é assim, nós não podemos cair em duas coisas, tá? Uma é o seguinte, se nós acreditarmos que não é possível reconstruir a história sem a vivência, nós vamos jogar toda a produção historiográfica na lata do lixo. Nós vamos desqualificar toda a produção sociológica. Não é disso que o Chavoso está falando. O que o Chavoso está falando é que determinadas coisas, determinados objetos de estudo têm determinadas peculiaridades que dificultam o trabalho do pesquisador. Nós não podemos simplesmente... Porque senão nós caímos num papo de lugar de fala, de viés liberal. Não é isso que o Chavoso está falando aí, tá? E o segundo ponto que eu não quero esquecer, o vídeo já está terminando e eu não quero terminar o vídeo, é o seguinte. O Galo é um líder nato, ele está chamando para si a responsabilidade, é um intelectual orgânico sem igual, de uma sagacidade e inteligência que eu nunca vi. A gente pôde conversar bastante no podcast e, sobretudo, depois do podcast. E ele tem um dos pensamentos mais avançados, pensamento revolucionário mais avançado que eu já pude trocar ideia, que eu já pude conversar. Tá? Então ele está chamando tudo isso para si. Então o Galo, se você quiser, é um cara que está chamando para si a responsabilidade de ser um herói da causa. O movimento comunista, em geral, ele não é formado por heróis. Eles até podem existir ou não. Galo talvez queira se colocar herói em que sentido? Alguém tem que liderar essa porra, alguém tem que chamar a responsabilidade, organizar, tomar porrada e fazer tudo isso. Tá? Mas nem só de pessoas assim vive o movimento comunista. Eu e Ian, a Soberana, sabe? Nós não queremos ser o estereótipo do herói comunista, saca? De que quer resolver tudo sozinho, quer chamar para si a responsabilidade. A minha tarefa é agitação e propaganda. Agitação e propaganda. Eu não quero ser o melhor intérprete, tá, da teoria marxiana ou marxista. Eu não quero ser o líder da revolução. Não, eu quero apenas fazer isso
crescer, esse sentimento, essa necessidade, essa conscientização. Tá? E nós vamos precisar muito mais de pessoas como o Galo do que de pessoas como o Humberto. Porque pessoas como o Humberto é muito mais fácil de ter. Né? Basta ter uma razoável compreensão da teoria, disposição, oratória, retórica, né? Coragem e não. O que o Galo tem é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Eu repito, é a pessoa que tem o mais avançado pensamento revolucionário enquanto intelectual orgânico que eu já tive o prazer de conhecer. E digo isso com toda a sinceridade, tá? Vai dar certo, tá ligado? Porque vai ter alguma coisa errada, vai ter uma coisa desatualizada, é só se a gente estiver lá mesmo pra falar como que é o bagulho hoje, tá ligado? Então, quando eu assisti esse vídeo, a primeira não, né? Eu já pensei várias coisas. Uma das coisas que eu pensei foi, por que ele não fez esse vídeo junto com alguém que mora na quebrada, que não precisava necessariamente ser eu, poderia ser o Galo, poderia ser o Ferrez, poderia ser quem quer que fosse, tá ligado? Falei, por que que às vezes essas pessoas não trazem outras junto com elas nessa caminhada? Isso é outra coisa que eles também quiseram nos passar o tempo todo, né? Puxem pessoas da quebrada, puxem pessoas da quebrada. A gente tá tentando. Talvez a gente não esteja tentando da maneira certa, talvez a gente esteja errando. Então vamos errar no mínimo diferente. Né? Vamos errar no mínimo diferente. Eu não quero citar nomes aqui, até porque eu não tenho autorização, tá? Mas eu vou dizer o seguinte: procurem saber quem são todos os membros da Soberana. Procurem ver qual é a estética, qual é a história de vida, né? E aí tirem as suas próprias conclusões. E percebam se a gente está ou não tentando. Vejam quando que essas pessoas entraram, né? E se isso não é uma preocupação nossa ou não, tá? Crescendo, que tá tendo destaque, eu vou falar sobre uma realidade ali que eu não vivo, vou chamar alguém que vive pra complementar, porque eu tenho estudo, essa pessoa tem a vivência, eu tenho os dois, e a gente se complementa. Será que não é porque, como eu disse, tem que ser um marxista-leninista e nós não achou ninguém que é marxista-leninista, então eu não vou chamar e vou só eu mesmo? O que você pensa disso? Não, a gente não é tão fechado assim. A gente tem limites com certas parcerias. Quais mas são os limites? Limites com pessoas que nos hostilizam. Juro pra você, esse é o limite. Você mencionou os trotskistas, eu não vou me alongar nisso, mas eu não acho que você pensa isso, mas deu a entender que a hostilidade parte de mim em direção aos trotskistas. Isso não é verdade. A hostilidade parte deles pra gente muito forte também. A gente é frequentemente e constantemente hostilizado pelos partidos trotskistas. Então, isso é um limite prático, sabe? A gente não vai construir com gente que tá disposta a destruir o nosso trabalho. Esse é um limite, por Mas exemplo. você acha que são todos? Eu sinto uma generalização muito grande. Você acha que trotskistas são comunistas, são revolucionários ou não? São mais empecilho? Eu acho que depende. Mas a gente sabe bem de quais trotskistas a gente tá falando. Mais ligados ao PSTU e o PCO. Que são os nossos dois limites, que são dois partidos que hostilizam a gente com frequência. Sabe? Mas agora, o PSOL tem várias frentes que têm diferentes formas de trotskismo e a gente já contribuiu várias vezes com pessoas, com membros do PSOL, inclusive, e tanto faz se era trotskista ou não, o importante era a pauta, o importante era avançar o diálogo, tá ligado? Então, não tem um limite tão estrito assim. Certo. Nosso limite pra militar dentro da Soberana, a gente exige concordância com o marxismo-leninismo, mas pra nossa militância externa, de divulgação, de construção, de ideal, a gente se alia com o que precisa se aliar. E muita gente entra sem ser leninista. Sim, e a gente... Não precisa ser leninista pra entrar, pra ser recrutado. Mas precisa estar disposto a estudar o bagulho pra gente... Não tem essa coisa, se você não é leninista, você não pode fazer parte da Soberana. Não tem essa parada aí, não. A gente entra... Antes de entrar, né, gente? Depois a gente acaba... Porque como nós somos um coletivo leninista, nós vamos centralizar a pessoa vai aprender, ela tem que estar no mínimo disposta, mas ela não precisa ser um comunista formado. A gente tem um processo todo de recrutamento, que eu acho que também a gente vive repensando, melhorando, etc. Né? E a gente acaba centralizando essa pessoa, tá? Vem chegando ao fim aí o papo foi muito foda, assista o papo, foi muito foda, tá? Assim, a gente não brigou nem nada, não foi nada disso. Claro, houve um momento de exposição de contradições, é lógico, me dói a pessoa... me doeu ali naquele momento, pelo menos, eu passar tanto perrengue. Olha, eu tô numas fases da minha vida que tô passando perrengue pra caralho, né? E ainda tem que ter... enfim, reagir àquilo ali, e a gente tem sangue nas veias, enfim. Mas a parte boa é que, né, eu entendo e dou razão, tanto pro Galo quanto pro Chavoso, e admiro demais o trabalho dos dois. Acho que a gente cresceu com o bate-papo. Acho que o comunismo como um todo deve ter crescido como um bate-papo. Agora é lógico, os abutres, esses estão esperando qualquer carniça, né? Qualquer carniça. Né? Os abutres estão esperando qualquer carniça.
né? Para criar uma situação, para jogar uns contra os outros, para afastar e não construir pontes, né? Os personalistas também estão ávidos por alguma coisa, né? Para dizer que tá tudo errado, que eles que são os portadores da luz e da razão, os seres perfeitos, né? Alecrins dourados que nasceram no campo sem ser semeados, né? Para dizer, olha só como a gente não pode conduzir a revolução, como se a gente quisesse, né? Como a gente não pode estar falando em nome do comunismo. Olha o nível dos comunistas. Também vai aparecer isso aí. Vai aparecer, eu tenho certeza. Mas são dois tipos, né? Um são abutres que sobrevivem da carniça, né? É isso, né? Gostam de treta para terem alguma visibilidade, e outros são personalistas, né? Alecrins dourados que procuram se mostrar superiores o tempo todo e dignos e melhores, etc. E enfim, não tô nem aí para esses dois. Eu tô preocupado em ser um comunicador, um agitador, um propagandista, que às vezes acerta, que às vezes erra, que aprende o tempo todo, que procura influenciar pessoas, não é isso? Não quero conduzir as massas, eu tenho certeza que Ian também não, e é um cara extremamente estudioso, extremamente humilde. A Soberana é jovem, erra muito, mas procura acertar, e foi um papo grandioso. Quiçá, com o perdão aqui da pretensão, né? Um divisor de águas, inclusive, para nossa prática aqui, né? Eu aprendi bastante, vou aprender muito ainda tenho muito a refletir sobre isso. Tenho certeza que vou assistir esse vídeo aqui que a gente está encerrando agora e vou pensar, poxa, tanta coisa eu esqueci de falar, né? Mas espero também que o Chavoso e que o Galo também tenham aprendido alguma coisa, que tenha sido sincero, né? O que ele me disse, tanto ao vivo como depois ali, porque eu perguntei, quem assistir todo o papo vai ver que eu pergunto lá mesmo, né? E o Galo diz sim, aprendi aqui também. Espero que também seja sincero da parte dele. E espero que eu tenha quebrado esse estereótipo que ele tinha de mim, né? E que a gente possa construir mais pontes no futuro. Até porque não pretendo me candidatar mais a nada, né? Uma das coisas que eu acho que eu já aprendi é que pessoas que têm a minha prática e o meu pensamento não são bem-vindas na política institucional burguesa, nem mesmo nos partidos de esquerda, que são os partidos da ordem, aqueles que ainda podem disputar eleições. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá? Deem uma força pro canal, vem coisa boa por aí, deixa like, comenta, ajuda nas nossas plataformas de apoio, é fundamental. Eu acho que eu andei tomando uma espécie de shadow ban, ou pelo menos tendo alcance reduzido, em função de eu estar repercutindo tanto o que está acontecendo no Oriente Médio, e me parece que está proibido falar disso ultimamente. Então, tem uma força, quem curte meu trabalho e ficou boladona lá com o Galo enfim, eu entendo a postura de vocês, mas seguinte, eu entendi a postura do Galo, fico feliz de vocês me defenderem, e entendo porque vocês me defenderam, porque vocês sabem que na verdade eu sou um quebrado, né? Eu não tenho a estética que o Galo gostaria que eu tivesse, mas a minha vida foi 90% passando perrengue, e quem me acompanha há mais tempo sabe, né, disso, e não é quem me conhece sabe, é porque a galera é recorrente, a gente comenta as coisas aqui, os BO que acontecem, então a galera já sabe um pouco da minha história, um pouco da minha vida, então talvez as pessoas não tenham esse olhar sobre mim, e aí ficaram doídas quando o Galo falou aquilo ali, tá, e muita gente ficou muito mais doída do que eu não fiquei doído nem durante, nem depois, com o que o Galo colocou lá no Twitter e compartilhou e tal, não fiquei mesmo. Tô procurando pensar sobre, para tentar aprender o máximo possível dessa experiência. Beleza, gente? Vejo vocês na sequência, um beijo no coração de todas e todos, era isso, tchau, tchau e até a próxima.